Ótimo, então dando continuidade à nossa Constituição Federal, agora artigo 6º a 11, Hércules, especialista em resolução de questões através das leis, e, seguindo a nossa metodologia, você pausa o vídeo, faz a leitura desses artigos, né, 6º a 11, da Constituição Federal, a gente vem e faz todas as questões que a OAB já fez sobre esses artigos, e depois nós voltamos fazendo a leitura em conjunto dos mesmos. Lembrando, suplico, né, pelo amor de Deus, não pausa o vídeo, acelera o vídeo e não força o entendimento, porque é a repetição que vai fazer você internalizar tranquilamente a literalidade da lei. Tá? E o que a gente precisa para passar? A gente precisa estudar a lei. Ok? Quer passar? Estuda a lei, que é o que a gente está fazendo. Quer tirar 10, aí você estuda a lei, que é o que a gente está fazendo, e também outros materiais. Perfeito? Então, vamos lá, fez a pausa aí, acelerando o vídeo, velocidade 2, vamos para as questões. Para nossa surpresa, primeira questão aqui, o artigo 6º a 7º, ele trata sobre jurisprudência do STF, e eu nem vou me dar o trabalho de ler, porque nossa objetividade é a literalidade da lei. E a próxima questão trata sobre nacionalidade, que é matéria da aula que vem. Okay? Então, se caísse aqui 20 questões sobre jurisprudência, aí você se preocuparia, meu amigo. Mas está caindo uma. Tá? Em toda a vida da OAB caiu uma. Ok? Então você não vai se preocupar. Maravilha? Perfeito. Vamos primeiro dar importância à lei e depois você estuda jurisprudência quando tiver tempo. Então, seguindo a metodologia, vamos fazer agora a leitura dos nossos artigos para fechar logo a aula. Tá? Então vamos tratar aqui sobre os direitos, sobre o capítulo 2º, que trata sobre direitos sociais. Lembrando, o capítulo 2 dos direitos sociais está dentro do nosso título 2, que trata sobre direitos e garantias fundamentais. Eu vou subir aqui porque isso é importante. Tá? Deixa eu subir aqui. Ó. Pronto, subiu. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais, certo? Dentro dos direitos e garantias fundamentais, nós temos o capítulo 1, que trata sobre o artigo 5º, certo? Ó, direitos e deveres individuais e coletivos. Então, a gente pode pensar que o artigo 5º, ele trata sobre... quer dizer, a gente pode pensar que o título 2 aqui, dos direitos e garantias fundamentais, esse título 2 é tratado apenas pelo artigo 5º? Não, tá? O artigo 5º, na verdade, trata sobre... Ele esgota aqui, ó, os direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Somente o artigo 5º fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Agora, os direitos e garantias fundamentais é o artigo 5º e também os outros artigos, ok? Então, vamos lá. Capítulo 1 está dentro do título 2 e também o capítulo 2 está dentro do título 2, ok? Deu para entender, né? Perfeitamente, vamos lá. Então, continuando sobre os direitos e garantias fundamentais, agora vamos falar sobre os direitos sociais. Vamos lá, artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a proteção à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. É na forma da lei? Não. É na forma da Constituição. Perfeito? Observando também que aqui nós temos previdência social. Não está escrito seguridade social. Não está escrito assistência social. Não, está escrito previdência social. Perfeito? Literalidade. Vamos lá, seguindo. Agora, artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Ótimo. Então, vimos no artigo 6º os direitos sociais e agora nós vamos ver no artigo 7º direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ok? E também temos aqui um rol aberto, ok? Ó, botei RA, rol aberto. Por quê? Os incisos do artigo 7º não vão esgotar os direitos dos trabalhadores, já que o artigo 7º aqui está dizendo, ó, além de outros direitos, né, que visem a melhoria de sua condição social. Perfeito? Tranquilo, seguindo. A relação de emprego protege, né, primeiro direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Qual que é?
a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Perfeito? O que nós vamos destacar aqui, gente? Temos aqui, ó, lei complementar. Vou botar até grande aqui, ó, lei complementar, no inciso 1º, ok? Você vai ver que todos os outros incisos só tratam sobre lei, no artigo 7º. O único inciso que fala sobre lei complementar é o 1º. Isso é importante, ok? Então, a lei complementar, ela trata sobre indenização compensatória nos casos de despedida arbitrária ou sem justa causa. Perfeito? Maravilha. Seguindo. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Certo? Então, preste atenção no que está escrito. É a terminologia. Tá? Desemprego involuntário, nós temos o quê? Seguro-desemprego. Tá? No caso de indenização compensatória, nós teremos para as despedidas arbitrárias e ou sem justa causa. E vai ser nos termos de lei complementar. Maravilha? O seguro-desemprego aqui do inciso 2 vai ser nos termos de lei complementar? Não. Só a indenização compensatória. Acho que ficou claro, né? Repetir bastante. Vamos lá. Seguindo. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nosso famoso FGTS. Tranquilo? Seguindo. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ok? Então, o que destacamos aqui? O salário mínimo ele vai ser nacionalmente unificado, perfeito? Então, vai valer para todo o país. Não vai valer só para determinados estados, ok? O salário mínimo vai valer para todo o país. Ele vai ser fixado na forma de lei complementar? Não. Já vimos que lei complementar, no artigo 7º, só aparece no inciso 1º, ok? Então, o salário mínimo vai ser fixado em lei ordinária. E também temos que lembrar que vai ocorrer reajustes periódicos para garantir o poder aquisitivo, sendo também vedada a sua vinculação para qualquer fim. Ok? Maravilha. Seguindo. Literalidade. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Ótimo. Então aqui falamos sobre salário mínimo e agora vamos falar sobre o piso salarial. O piso salarial ele vai ser para cada tipo de trabalho, ok? Cada tipo de trabalho vai poder ter um piso salarial que será proporcional à sua extensão e complexidade. O piso salarial pode ser inferior ao salário mínimo? Não. Certo? Pode ser igual ou superior ao salário mínimo. E vai depender de cada trabalho, o piso salarial. Perfeito. Seguindo. Irredutibilidade do salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Ótimo. Então, a pessoa que for contratada com determinado salário, a empresa pode, de forma discricionária, reduzir esse salário inicialmente estabelecido? Não. Só pode ocorrer a redução do salário por convenção ou acordo coletivo. Seguindo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Ótimo, então o salário mínimo ele também vai ser respeitado para os que receberem remuneração variável. Seguindo, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Ótimo, então para o cálculo do 13º, o que a gente vai ter como base aqui? A remuneração integral. Pode ser o salário, o valor líquido do salário? Não. Tem que ser o salário bruto. Perfeito? E no caso do aposentado, ele vai receber 13º também? Sim. E a base do valor do 13º do aposentado vai ser a sua aposentadoria. Seguindo. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Perfeito, né, gente? É só você lembrar, o noturno é mais desgastante? Então é plenamente justo o trabalho noturno ser superior ao do trabalho diurno. Perfeito? Seguindo, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Ótimo.
Então, só haverá crime na retenção salarial quando a retenção for dolosa, certo? E a proteção se dará por lei complementar? Não, vai ser por lei. Seguindo, participação nos lucros ou nos resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Então, a participação poderá ocorrer a participação nos lucros ou resultados, e essa participação não pode fazer parte da remuneração, tá? Tem que ser desvinculada da remuneração. E, de forma excepcional, poderá também haver a participação na gestão da empresa. Tá? Então, uma coisa é a gestão, ou uma coisa é a participação nos lucros e resultados, e outra coisa é a participação na gestão da empresa. Tá? Então, a gestão da empresa é excepcional. Seguindo, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda na forma da lei. Ótimo. Então, todo trabalhador de baixa renda que tiver dependente vai ter direito ao salário família. Tranquilo? Lembrando que, mais uma vez, não é lei complementar, é lei. Tá? Só o inciso 1º que traz sobre lei complementar. Próximo. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Perfeito. Então, qual que é a nossa jornada normal de trabalho? Ela não pode ser superior a 8 horas. Então, 8 horas é o limite. 8 horas diárias, perfeito? E também 44 semanais. Agora pensa comigo aí. A semana tem 5 dias úteis. Se o cara trabalha 8 horas por dia útil, no final da semana ele vai ter trabalhado 40 horas semanais, perfeito? Ótimo. E aqui, esses 44 aqui, sobrou 4, né? Ou seja, essas 4 horinhas aqui vão poder ser feitas no fim de semana. Ó, F, D, S, fim de semana, perfeito? 4 horinhas pode ser feita no fim de semana. Lembrando que, igual a irredutibilidade de salário, lembra aqui, ó, inciso 6º, irredutibilidade do salário, só vai poder reduzir o salário quando houver convenção ou acordo coletivo. Mesma coisa na redução da jornada. Para reduzir a jornada tem que ter acordo ou convenção coletiva. Maravilha? Lembrando também que se houver compensação de horários, vai ter que ser por acordo coletivo também. Perfeito? Seguindo, vamos lá para a nossa literalidade. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Perfeito. Então, aqui a gente viu a jornada de trabalho normal, que não pode ser superior a 8 horas. E aqui a gente está vendo a jornada de trabalho nos casos de turno ininterrupto de revezamento. A regra no turno ininterrupto de revezamento é 6 horas. Essa é a regra, ok? A exceção vai se dar por negociação coletiva. Lembre-se, aqui não está falando até 6 horas, não. Está falando que a regra é 6 horas. Aqui sim, ele está falando que a jornada normal de trabalho é até 8 horas. Ok? Maravilha, os 6 horas aqui não é o limite. Seguindo, vamos lá, literalidade. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Ótimo, então o repouso semanal vai ser remunerado? Sim. Você vai estar em casa no fim de semana ganhando dinheiro? Sim. O repouso é remunerado, ok? E ele vai se dar preferencialmente aos domingos. Ou seja, lembra aqui das nossas 4 horinhas que sobrou? Lembra? Que vai ter que ser feito no fim de semana? Ótimo. Essas 4 horinhas vai ter que ser feita preferencialmente aos sábados. Por quê? Aos domingos será preferencialmente o repouso semanal. Perfeito? Maravilha. Seguindo, hein? Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo a 50% a do normal. Perfeito. Então, lembrando que o trabalho noturno ele tem que ser o salário tem que ser superior ao do diurno,
tranquilo? Mas lá não fala sobre nenhum mínimo, né? Não fala o quanto minimamente tem que ser superior. Aqui, inciso 9, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Não fala o mínimo do quanto o superior tem que ser, perfeito? Agora, no serviço extraordinário, sim. O serviço extraordinário tem que ser no mínimo 50% a mais do salário normal, perfeito? Então, o cara fez 1 hora de trabalho extra. Essa 1 hora ela vai ser paga com o seu valor normal de hora trabalhada, e além dessa 1 hora, ele vai ganhar mais 50% do valor da sua hora trabalhada, perfeito? Maravilha, entendido. Seguindo, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Ótimo, então, o gozo de férias anuais, o cara vai estar de férias, ele vai estar ganhando, ele vai receber o salário de férias? Sim. Igualmente, o repouso semanal remunerado aqui, ó, certo? O repouso semanal remunerado é o gozo de férias. O cara vai estar de férias, vai ser remunerado? Sim. Ok? Então, as férias vão ser remuneradas e também vai ter aqui, ó, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, certo? Então, perceba que esse 1/3 aqui das férias é diferente do 13º, do nosso inciso 8 aqui, tá? Então, só para entender, ó, no mês das férias, você vai tirar férias, vai ser remunerado? Vai. Então aqui, ó, salário normal nas férias, perfeito? Salário normal nas férias. Nas férias, você vai ter direito a 1/3, porque 1/3 aqui, porque você está tirando férias? Sim, então, ó, mais 1/3 do seu salário por conta das férias, ok? E pode coincidir também, desse mês aqui, você receber seu 13º? Pode, porque são coisas diferentes, tá? Então, em um mês só, o cara vai tirar férias, vai receber 1/3 do seu salário e também pode coincidir com o recebimento do seu 13º, que é do inciso 8, perfeito? Maravilha, seguindo. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Ótimo, então a gestante pode tirar licença, de acordo com a Constituição, de 120 dias. Maravilha. Essa licença de 120 dias, ela vai receber salário? Vai. Ó aqui, ó. Sem prejuízo do salário. Então vai receber o salário aqui, ó, gestante, mesmo estando de licença gestante, ok? E também, ela vai continuar no emprego? Sim. Tá? Então, tanto o emprego quanto o salário vão ser assegurados na licença gestante. Seguindo, licença paternidade nos termos fixados em lei. Mais uma vez, não é lei complementar, é lei ordinária, certo? Agora, licença gestante tem um período aqui? Tem 120 dias na Constituição, né? E licença paternidade tem um período? Não, está dizendo que a lei vai fixar, perfeito? Seguindo, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Certo? Então a lei ordinária, não é lei complementar, a lei ordinária vai assegurar a proteção do mercado de trabalho da mulher, perfeito? E também vai incentivar, ok? Maravilha. Seguindo, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Lei, né? Então vamos lá. Se o aviso prévio, né? Ou seja, o que é aviso prévio? O cara vai ser demitido, então a empresa tem que avisar previamente que ele vai ser demitido, ok? Esse aviso prévio aqui, o cálculo dele, ele é proporcional ao tempo de serviço, tá? Então, se o tempo de serviço for bem pouquinho, de modo que o aviso prévio dê 5 dias, vai poder ser 5 dias? Não, porque o mínimo são 30 dias, perfeito? Seguindo. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tranquilo também essa literalidade, né? Para diminuir os riscos inerentes ao trabalho, tem que seguir as normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres, perigosas, na forma da lei. Ótimo. Lembre da literalidade.
ok? Haverá adicional quando a atividade for penosa, insalubre ou perigosa, ok? Maravilha, e novamente aqui nos termos da lei, não é lei complementar. Ótimo aqui, aposentadoria, bem tranquilo. Seguindo, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. 5 anos de idade. Em creches e pré-escolas. Maravilha. Está dizendo aqui que essa assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade para os trabalhadores de baixa renda? Não. Então, é para todo mundo. Tá? Assistência gratuita para todo mundo que tenha dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. Não é 6 anos, não é 7 anos, não é 8, é 5 anos de idade. Seguindo, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Tranquilo, né? Os direitos que forem discutidos nas convenções e acordos coletivos de trabalho serão reconhecidos. Seguindo, proteção em face da automação na forma da lei. Né? Aquela historinha da máquina vai substituir o homem, ótimo. Então, se a máquina for substituir o homem na relação de trabalho, haverá proteção a essa substituição na forma da lei. Não é lei complementar, porque só o inciso 1º trata sobre lei complementar. Seguindo. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ótimo. Já vimos lá que quando for retenção, vou botar aqui, ó, R, retenção salarial dolosa, aí sim teremos o crime, ok? Lá na retenção salarial, ela tem que ser dolosa para ser crime, ok? Agora, quando for acidente de trabalho, ótimo. Se for acidente de trabalho sem dolo ou culpa do empregador, o que vai acontecer? Vai ser garantido o seguro, que é encargo do empregador, ok? Seguro que é encargo do empregador quando houver qualquer tipo de acidente de trabalho. Perfeito. Agora, se esse acidente de trabalho for consequência de dolo ou culpa do empregador, aí sim, além do encargo do seguro, o empregador também vai ter que indenizar. Perfeito? Vai ter que indenizar no caso de dolo ou culpa. Precisa ser só dolo? Não. Pode ser dolo ou culpa, diferentemente da retenção salarial, que é só dolosamente que será que vai incorrer em crime. Beleza? Maravilha. Seguindo, hein? Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Maravilha. Então, temos 2 prazos diferentes aqui, né? 5 anos e 2 anos. O que a gente tem que pensar? O raciocínio é esse aqui, ó. A gente tem que pensar do momento do ajuizamento da ação, tá? Vou botar aqui, ó. Azinho de ajuizamento da ação. No momento do ajuizamento, você conta 5 anos para trás. Opa, então esse período aqui de 5 anos é o período que pode ser objeto do crédito resultante das relações de trabalho, ok? Ótimo. E os créditos da relação de trabalho que forem aqui 6, 7, 8 anos antes do ajuizamento da ação, estes não serão objeto do ajuizamento da ação, perfeito? Somente os créditos que estiverem dentro desse prazo de 5 anos antes do ajuizamento. Perfeito, esse aqui é o nosso primeiro prazo. Vamos agora ver o nosso segundo prazo, qual que é? 2 anos, né? Vou botar aqui, ó, 2 anos da extinção do contrato de trabalho, aqui, ó, extinção do contrato de trabalho. Extinguiu o contrato de trabalho, temos então 2 anos para quê? Para ajuizar a ação, ok? Então pode ajuizar a ação aqui, pode aqui 1 ano, 1 ano e meio. O limite é o quê? 2 anos, certo? Agora para
entender os dois períodos, a gente vai pegar esse aqui, esse nosso primeiro caso, e vai arrastar aqui para baixo. Tá? Então, no momento da ajuização, essa aqui, ó, momento que ajuizou a ação. Posso ajuizar aqui, posso ajuizar aqui, posso ajuizar aqui, posso ajuizar aqui. Para ficar fácil para entender, ó, vou usar o limite, ó. Ah, tá chegando no último dia, meu Deus, meu Deus. Opa, ajuizei a ação aqui no último dia. Nossa, que sorte. Então, ajuizei a ação aqui no último dia do prazo de 2 anos da extinção contratual de trabalho. Ótimo. Então, nesse momento aqui, qual o período que antecede o ajuizamento da ação, que eu posso pedir os créditos trabalhistas? 5 anos antes do ajuizamento da ação. Perfeito? Pegamos aqui e colocamos aqui, né? Certo? Então, créditos que estiverem aqui 6, 7, 8 anos antes do ajuizamento vão poder ser objeto? Não. Só os créditos que estiverem aqui, ok? Aqui dentro. Agora, se não tiver crédito aqui, ó, mesmo sem ter crédito trabalhista, depois da extinção do contrato, eu vou poder pedir esses outros aqui. Porque aqui são 3 anos, né? Aqui são 3 anos. 3 anos. Se aqui são 2, aqui são 3 anos. Certo? Então, ajuizei a ação. Posso pedir, mesmo sem ter crédito nenhum aqui, nesse período de 2 anos, eu posso pedir até quando? Até 3 anos antes da extinção do contrato de trabalho. Perfeito? Eu posso pedir aqui. Agora, posso pedir 5 anos antes da extinção contratual do trabalho? Não, certo? Porque não é da extinção do contrato de trabalho, é do ajuizamento da ação. 5 anos antes do ajuizamento da ação. Maravilha? Então, aqui teremos só 3 anos antes da extinção contratual de trabalho. Perfeito, né? Perfeito. Não entendeu? Fica tranquilo, porque você vai rever isso aqui várias vezes e vai entender. Fica tranquilo. Seguindo, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor e estado civil. Ok? Então, homem e mulher, idade, né, mais velho, mais novo, branco ou preto, casado ou solteiro. Isso aqui não pode ser critério para diferença salarial, diferença no exercício de funções ou para os critérios de admissão. Tranquilo, seguindo. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Ótimo. Perceba, né? No caso do deficiente, nós temos só salário e admissão. Não temos o quê? O exercício de função. É só você raciocinar que, a depender do tipo de função, a deficiência não poderá poderá impedir o seu exercício, ok? Bem tranquilo esse raciocínio, né? Bem tranquilo. Agora, outros, os que não tiverem problema, aí sim, né, não pode discriminar. Agora, se a deficiência impedir o exercício da função, é claro que a deficiência será um critério de discriminação. Tranquilo? Tranquilo, né? Entendeu a terminologia. Vamos lá, seguindo. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos. Ótimo. Então, é literalidade, gente, tá? Não pode haver essa distinção aqui entre trabalhos manuais, técnicos ou intelectuais. E também não poderá haver essas distinções entre trabalhadores que estiverem no mesmo segmento. Ok? Tranquilo. Seguindo, vamos lá, literalidade. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Ótimo. Então, o nosso início em uma eventual relação de emprego é aos 14 anos. Vou botar aqui linha do tempo, ó. 14 anos. Antes dos 14 anos eu posso trabalhar? Não, em nenhuma hipótese, ok? Antes de 14, não. Depois dos 14, eu posso realizar qualquer tipo de trabalho? Também não. Somente na condição de aprendiz. Ótimo. Opa, cresci, cheguei aos 16, agora eu posso trabalhar. Nossa, agora eu vou ganhar meu dinheiro e tal.
Posso trabalhar aqui em qualquer situação? Também não. Também não. Só nas condições. Por quê? Por que não? Porque depois dos 16 não pode. Ó, Nzinho aqui, ó, de não. Não pode ser que tipo de trabalho? Não pode ser trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Ok? Beleza, então depois de 16, cresci, não posso trabalhar de noite, nem trabalho perigoso, nem insalubre. Então, nossa, tá, eu cheguei 18 anos, e agora? Posso exercer qualquer tipo de trabalho, agora tá tranquilo? Agora sim, agora você pode exercer qualquer tipo de trabalho, perfeito? Então, maravilha, essa é a nossa linha do tempo aí. Seguindo. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Bem tranquilo também, gente, né? Então vai ter igualdade de direito entre os trabalhadores com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Literalidade bem tranquila. Nosso último parágrafo, então, parágrafo único, né? São assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos. Opa! Lembra aquela velha historinha dos domésticos? Então, são garantidos a eles os direitos previstos nos incisos. Qual o trabalho que você vai se dar aí? Chegar em cada inciso e colocar um Dzão. Dzão grande, ó. Então aqui é o inciso 33. Pronto, inciso 33, Dzão. Você vai colocar isso aí. Inciso 31. Vamos lá, 31, Dzão. Você vai fazer isso em todos os incisos, por quê? Como você vai se acostumar com a lei, que é o que a gente está fazendo aqui, nosso estudo. Sempre que você for rever esse vídeo, você vai reler o seu material e sempre que você ler um dispositivo, você vai saber, você vai ficar fazendo a associação que é um direito ao trabalhador doméstico, perfeito? Maravilha, você vai se dar o trabalho de fazer isso aí, certo? E, que mais? Atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de emprego e suas peculiaridades, os previstos no inciso, mesma coisa. Vai chegar nesses incisos e vai botar um Dzão maiúsculo lá. Bem como a sua integração à Previdência Social. Opa, então, aos domésticos também é garantido a Previdência Social. Perfeito? Maravilha! Seguindo. Lembrando que lei complementar, gente. Lei complementar só no inciso 1º, ok? Lei complementar só no inciso 1º. Seguindo agora, artigo 8º, hein? É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte, ótimo, né? A gente já viu que é livre a associação realmente lá no nosso artigo 5º, né? É livre a associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Não era isso que estava lá no artigo 5º? Maravilha. Agora a gente vai falar o quê? Das associações profissionais ou sindicais. Perfeito? Então, as associações, especificamente profissionais e sindicais, então, é livre associação, observado o seguinte, vamos ver. Quais observações? A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Bem tranquilo também por conta do nosso artigo 5º já estudado, né? Maravilha, porque a lei não pode exigir autorização para a criação de associação sindical, perfeito? Maravilha, já está isso aqui também lá no nosso artigo 5º. Ressalvado o registro no órgão competente. Ok, não precisa de autorização, mas tem que haver o registro no órgão competente. E o que é vedado? Vedado ao poder público, a interferência e a intervenção na organização sindical. Também está no nosso artigo 5º, certinho? Próximo aqui. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. O que a gente vai destacar aqui? É uma vedação, a gente está tratando sobre uma vedação. Qual é essa vedação aqui? É vedada a criação de mais de uma organização sindical, ou seja, tem que ter uma organização sindical em que situação? A organização sindical de qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ótimo, então a base territorial não pode ser inferior a um distrito? Não.
não pode ser inferior à área de um município, ok? E, então, nessa área mínima aqui do município, não pode haver mais de uma organização sindical, seja qualquer grau, ok? De representação de categoria profissional ou econômica. Maravilha? Seguindo, vamos para a literalidade. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Tranquilo. Então, o sindicato, que é uma associação, né? A associação sindical, a gente também viu isso lá no nosso artigo 5º. Né? Cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Bem tranquilo. Seguindo, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente de contribuição prevista em lei. Ótimo. Então vamos ver aqui, ó. E muita gente costuma confundir isso aqui, eu não sei porquê, cara. É bem tranquilo, ó. A Assembleia Geral, ela vai fixar o quê? Uma contribuição, tá? E também tem que considerar que essa contribuição aí é diferente da contribuição que for prevista em lei. Ótimo. Primeira coisa a se destacar aqui, ó. Contribuição prevista em lei, essa contribuição será um tributo. Por quê, gente? Porque ela vai ser prevista em lei, ok? Agora, essa contribuição fixada aqui, ó, na Assembleia Geral de uma associação é um tributo? Não. Vai ser uma contribuição, não tem natureza tributária. Por quê? Porque não é uma lei, gente. Uma assembleia, né? Assembleia de condomínio pode criar uma lei? Não. Tá? Então ela pode criar um tributo? Não. Não. Tributo é só através de lei, perfeito? Então a Assembleia Geral fixará contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha de pagamento. Ótimo, então essa contribuição aqui, que a Assembleia vai fixar, ela pode ser descontada em folha? Pode, tranquilamente, tá? Para o custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente de contribuição prevista em lei. Tranquilo, então essa Assembleia Geral ela vai fixar essa contribuição. Quem que vai pagar essa contribuição? Todos os trabalhadores? Não. Somente os trabalhadores que fizerem parte da associação. Certo? Seria pago por todos os trabalhadores se fosse um tributo. Não é um tributo, é uma contribuição que a Assembleia resolveu cobrar. Perfeito? Tranquilo. Tranquilo. Então aqui não tem caráter tributário. Ó. Não tem caráter. Deu para entender? Porque eu estou escrevendo no mouse. Ó. Tributo? Não. Pelo amor de Deus. Não. Tranquilo? Então só paga essa contribuição aqui da Assembleia os associados. Ok? Não vai pagar todos os trabalhadores. Seguindo. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Novamente, a gente viu isso lá no artigo 5º. E para frisar, quem que vai pagar aqui? O filiado vai pagar essa contribuição fixada pela Assembleia, claro, ok? E pode ser descontado diretamente da folha do filiado? Pode, tranquilamente, ok? Isso aqui é diferente desse tributo de contribuição aqui, ó, prevista em lei, ok? Diferente. Maravilha. Então, o filiado, ele pode sair do sindicato a hora que quiser? Pode. Quando ele sair, ele vai continuar pagando essa contribuição? Não, porque ele não é mais associado, ele não é mais filiado. Perfeito? Seguindo. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Perfeito. Então, sempre que tiver um acordo coletivo ali, uma negociação, é obrigatória a presença do sindicato. Perfeito. Seguindo. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Poxa, se o aposentado ele é filiado, ele está contribuindo aqui com essa contribuição fixada na Assembleia Geral, ele tem que ter direito a voto e de ser votado, perfeito? Tranquilo. Seguindo. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato
salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Maravilha, então mais uma linha do tempo aqui, vamos fazer. Ó, primeiro acontece o registro da candidatura. Ótimo. Então, a partir desse momento, o sindicalizado não pode ser, o empregado não pode ser demitido. Perfeito? Então, a partir do momento que ele registra a sua candidatura aqui para algum cargo de direção ou representação sindical, ele está garantido o seu emprego, ok? Então, iniciou aqui o registro da candidatura, passou o tempo, passou eleições, pronto. No momento das eleições, se ele não for eleito, aí se ele não for eleito, ele volta a ser um empregado normal e não tem mais garantido o seu emprego, ok? Agora, se ele for eleito, ou também se for suplente, certo? Se for eleito ou suplente, ele vai continuar tendo garantido a sua relação de emprego. Ótimo. Aí terminou aqui a candidatura, certo? Ó, Czinho aqui, terminou a candidatura. Ótimo, passou o prazo e terminou a candidatura. Depois de um ano, também ele vai poder ter a sua relação de emprego garantida. Perfeito? Entendeu a linha do tempo? Maravilha. Se não for eleito, ele não vai ter garantido nada. Perfeito? Ele só teve garantido aqui, ó, no período de registro da candidatura. Agora, se eleito e até o suplente também, ele vai ter garantida a sua relação de emprego até um ano após o término da candidatura. Bem tranquilo. Seguindo. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Bem tranquilo, né? Então vamos aplicar no que couber as disposições do nosso artigo 8º aos sindicatos rurais e de colônia de pescadores. Seguindo, artigo 9º agora. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Ótimo, então, quem que vai, no direito de greve, no momento da greve ali, quem que vai decidir sobre a oportunidade, sobre o momento da greve? Os trabalhadores, certo? E quem também vai decidir sobre os interesses que serão objeto da greve? Também os trabalhadores, perfeito? Então vamos lá, parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Tranquilo? Então, aqui nós temos os limites do direito da greve, ok? Então a lei, quando ela definir as atividades essenciais e as necessidades inadiáveis da comunidade, esta lei poderá limitar o direito de greve. Perfeito. Segundo parágrafo aqui, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Ótimo. Então, os abusos que ocorrerem no direito de greve sujeitarão os responsáveis às penas da lei. Bem tranquilos. Penúltimo artigo aqui, agora artigo 10, né? É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Bem tranquilo, né? Por exemplo, um plenário de um tribunal, né? Uma turma de um tribunal, ok? Então, quando não for juízo singular, aí não. Ou seja, quando tiverem vários membros decidindo sobre matérias previdenciárias ou de interesse profissional de trabalhadores e empregadores, o que vai acontecer? Estes trabalhadores e empregadores poderão participar daquela sessão, ok? Daquela sessão do órgão público colegiado. Maravilha? Maravilha. Seguindo, hein? Último agora para acabar. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Ótimo. Como é que eu lembro disso aqui, gente? Se for 100 empregadores, tem poder? Não. 100 empregadores, eu falo aqui, que é igual a 100 poder, entendeu?
100 com C, 100 com S. 100 empregadores é igual a 100 poder. Então, para ter poder, a gente vai precisar de quê? A gente vai precisar de mais um bloco de 100, certo? Então, vamos precisar de 200 empregados mais um representante. É assim que eu lembro, ok? 100 empregados não tem poder. 100 empregados é sem poder. Então vamos precisar de outro bloco de 100 para ter o quê? 200 empregados mais um representante, ok? Porque ele fala aqui, ó, mais de 200. Então 200 vai poder? Não. Tem que ser mais de 200, porque é 200 empregados mais um representante, entendeu? Agora então temos aqui, ó, 201 ao total. 200, eita, não coube. Aí, 201 empregados ao total. Perfeito? Maravilha. E esse representante, ele tem a finalidade exclusiva de promover entendimento direto com os empregadores, ok? Ou seja, o empregador não pode falar assim, ó, não, vai falar com minha secretária, vai falar com meu advogado. Não. Tem que ter o entendimento direto com os empregadores, perfeito? Então, maravilha, fechando mais uma aula e estudando o que? A literalidade, que é o que a gente precisa para fechar a prova. Perfeito? Forte abraço, até a próxima aula.